Sabe, irmãos, eu já participei de muito culto na minha vida. Desde os meus 18 anos de idade, quando eu tornei cristão, eu comecei a ir nos cultos da manhã. Não é, amor? Porque a minha namorada era crente, como eu queria namorar ela, eu tinha que ir para a igreja, entendeu? E aí eu estava lá, tudo. O que não faz o amor, né, gente? É um negócio sério. Mas um dia ela fez uma oração e falou: ou esse cara se converte, ou então não tem mais namoro. E ela pediu um sinal para Deus. Ela pediu: Senhor, eu quero que Ele me convide para ir à noite na comunidade. Ele nunca vai, por quê? Por que eu nunca ia? Porque eu trabalhava muito longe, né? E eu pegava Mercedes todo dia, sabe? 5h30 eu pegava o Mercedão. Nossa, lotado, gente, lotado, a porta. E domingo tinha que estudar por causa da faculdade, à noite. E nunca ia. E naquele domingo eu falei: eu quero ir à noite hoje. E ela falou assim: não, eu não quero. Que coisa interessante, né? Resistente a mulher. Mas eu insisti demais, eu não sei porquê. E ela queria não, e eu quase briguei com ela para ir à noite. Ela falou: tão bom, então nós vamos. Naquela noite eu ouvi a voz de Deus mesmo aqui pela primeira vez, no meio da adoração. Enquanto o Demar cantava: "Se exaltado, ó Deus, além dos céus", eu ouvi a voz dele. Desde aquele dia, na comunidade eu nunca deixei de ir de manhã e à noite. A menos quando eu estava viajando, eu tinha muito raro. E agora também não posso faltar, viu, irmãos? Agora está mais difícil ainda, então. Depois de tantos cultos, você vai se acostumando. E depois, quando você está na equipe pastoral, você sabe que o pastor vai pregar. E depois, quando você faz parte da equipe pastoral, você até ajudou a escrever o que ele vai pregar. Chegou um tempo na minha vida que eu ia meio desinteressado. Então, um dia o Senhor falou para mim: por que você não pede para eu falar com você no culto? E eu ia dar uma resposta para ele, mas depois eu pensei que talvez ele tivesse certo. Eu estava me acostumando, eu estava me acomodando, eu estava numa zona de conforto. A gente vai falar de conforto, parte 2. Eu estava me acomodando. Já sei, está tudo bem, está tudo certo. E a vida perdendo sentido. Nosso casamento, legal, mas sabe quando assim, está tudo bom, mas não está? Então eu resolvi falar: Senhor, fala comigo. Incrédulo, que vai falar comigo? Então, no meio da adoração, Deus fala comigo. Aí tinha um irmão no louvor que eu não gostava muito. Que o cara era meio assim, sabe? Esse cara pega e fala uma coisa no microfone, assim de improviso. E quando ele fala, é que nem um raio para mim, e Deus fala comigo. Eu falei: Senhor, eu preciso me arrepender. Amém, irmãos? Então eu aprendi desde aquele dia: Senhor, fala comigo. E Ele fala. Mesmo que o pregador não seja tão bom, Deus fala. Amém, irmãos? Ele usa mula, usa pedra. Quanto mais não vai usar alguém que pelo menos leu a Bíblia, não é? Então nós temos essa questão do conforto. E o conforto talvez seja o gigante mais perigoso. Sabe por quê? Você não percebe que ele está lá, não é? Ele parece você. Porque o gigante do conforto se instala nas emoções. Ele se instala nos seus pensamentos. O gigante do conforto, ele diz: está tudo bem.
Não. Tá bom assim. Você já pensou assim? Tá bom assim. Tá bom, tá legal. Tá bom assim. Ele é um gigante muito perigoso. Exatamente porque ele não parece. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei porque eu fiz a mensagem, então eu sei antes, tá? Tá certo não? Onde você estava no dia 8 de julho de 2014, numa terça-feira à tarde? Quantos sabem? Não fala. Quantos sabem onde estavam? Tem uns caras que sabem. Você sabe? Tem uns caras que sabem. 8 de julho de 2014. Estava trabalhando? Não, você não estava trabalhando. Alguns de nós estavam trabalhando, mas a maioria de nós não estava. Quem estava chorando no dia 8 de julho de 2014 à tarde? Não lembra? Você não sabe? Hã? Eu lembro exatamente onde eu estava. Eu acho que você também estava que nem eu. Estava com os amigos. Estava sentado com os amigos. Eu lembro onde eu estava. Eu não lembrava da data. Eu pesquisei na internet, fácil. Eu estava na casa do Ricardo Danice. Lembrou agora? Estava na casa do Ricardo Danice. O Robert estava lá. Robert estava lá. Torcedor qual é o time que você torce? Patriots? Não. Esqueceu o time que você torce, cara? Todos. Lá do futebol. Não, Futebol League. NFL. Professional. Nossa, tem tantos, olha, o cara lá. Eu torço pelo Professional, pelas... Oh, meu Deus do céu. Super Bowl. For the Super Bowl. Chiefs. Não sei, eu gostei do Patriots, achei o nome bonito, então eu torço para eles. Onde você estava? Eu estava na casa do Ricardo Danice. Um monte de comida. O Robert foi lá pela primeira vez. Sabe o que ele foi fazer? Assistir um jogo do Brasil. Você lembrou agora, não? Nossa, eu acho que foi por causa do Robert. Foi por causa do Robert. Eu falei, por que esse americano veio assistir Brasil e Alemanha? 7-1. Pastor, você não falou para trazer à memória as coisas que dão esperança? Você falou agora há pouco das coisas boas. Mas eu vou dizer, nós estávamos lá no conforto da casa do Ricardo Danice, né? E para comer depois. Nossa, eu gosto de comer pipoca. Eu fico na televisão, tive uns trecos para fazer pipoca, entende? Eu parei assim, ó, com a pipoca na boca, falando, não. A cara das mulheres, olha que estava lá, essas umas torcedoras. Não. Fabião, se você estivesse lá, cara, no gol, se o Fabião tivesse de zagueiro lá, não passava 2, viu, Karina? Não passava. Se eu estivesse jogando, eu não levava a cara debaixo das pernas, hein? Fala a verdade. Se o Mauro da Patrícia estivesse jogando lá, eu não estou aqui, eu falei que ia falar dele, entendeu? Deve estar curioso. Se o Mauro estivesse jogando lá de centroavante, mano, os caras não tinham tirado aquelas bolas besta. Mas quem está mais desconfortável? Nós, comendo hambúrguer de churrasco, ou a seleção brasileira que está jogando? Quem está mais desconfortável? E o Tite? Ai, meu Deus, quem está mais desconfortável? Sabe? Nós estamos no conforto da nossa casa, vendo pela TV. Mas a gente não treinou, certo não? A gente não ficou ali esperando a escalação. A gente não ficou naquela... Não, nós chegamos, vamos assistir o jogo. E quando ganhou então? Maravilha, né? Tudo feliz. Os caras saem tudo acabado, moído, e a gente fazendo festa. Sabe que isso pode acontecer, não é? De outra maneira. A gente está confortável, vendo os outros numa situação muito desconfortável. E às vezes na igreja acontece isso. Nós estamos confortavelmente adorando quem suportou o desconforto da rejeição, o desconforto da cruz, não é? Da traição. Nós estamos celebrando o Salvador que viveu uma vida desconfortável, nasceu numa manjedoura,
em prédios confortáveis, casas confortáveis. E às vezes nós estamos confortavelmente assistindo o culto pela internet, afinal estamos cansados hoje, estava chovendo, ia chover e tal. E às vezes nós estamos confortavelmente esperando que alguém pergunte se nós estamos bem, em vez da gente se interessar por alguém. E quando ninguém liga, fala, não é uma igreja, família? E a gente acha que nós devíamos ser lembrados, visitados, animados, receber mais mensagem, que a gente devia ser consultado mais, que a gente devia ser procurado mais, que alguém devia fazer alguma coisa. Todos nós criticamos as pessoas que estão fazendo algumas... Você viu que hoje o louvor não estava tão bom, né? Você viu? Aquela moça, ela desafinou. A gente fica, nós estamos confortáveis. Amém, irmãos? Estamos aí, não? E sabe, a gente às vezes fala, tem evento demais, tem reunião demais, tem muita coisa. Às vezes a gente, como eu falei, eu estava na igreja, estava confortável. Isso aqui não está bom, isso aqui não está aqui, isso aqui no outro. Tem uma história que Jesus fala de um homem que se sentiu muito confortável. Então lhes contou uma parábola. Jesus disse assim para os seus discípulos: um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu o quê? Uma grande colheita. E ele pensou, o que eu vou fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Mas já sei, vou derrubar os celeiros e vou construir outros maiores. Assim vou ter espaço suficiente para todo o meu trigo e para os meus outros bens. Então o que ele faz? Ele tem uma colheita maior, ele vai derrubar o celeiro, construir mais. Ele vai chamar os amigos, vai dar uma... falar, olha, você viu? Cara, foi bom esse ano. Hoje era o equivalente o cara ganhar mais dinheiro, ganhar muito dinheiro, aplicar. Por que eu vou fazer com tanto dinheiro? Nossa, eu vou começar a investir fora. É mais ou menos isso. Então eu vou dizer para mim mesmo, relaxa. Amigo, você chegou lá. Não. Agora foi. Você guardou o suficiente para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se. Deixa eu falar uma coisa aqui, só entre nós. A gente não pensa assim, pensa? A gente não pensa assim. Não, quando eu tiver uma graninha, quando eu tiver tudo ajeitadinho, então eu vou relaxar. Não, só quem pensa é esse aí. Mas Deus disse, louco. Deus chamou esse cara do quê? Louco. No original, tolo, louco, sem razão, estúpido, não pensa. Você vai morrer esta noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Jesus conta essa história. O que é ser rico para com Deus? Cara, como é que eu vou ser rico para com Deus se Deus é a pessoa mais rica do universo, presente, passado, futuro, eterno? O que é ser rico para com Deus? Significa que você acumula aquilo que para Deus é riqueza, aquilo que para Deus tem valor. Este homem só está acumulando o que tem valor para ele. Essa é a nossa tendência. A gente na busca pela segurança. Veja, não estou falando que é errado a gente guardar dinheiro, tá? Não tem problema. Se você está guardando dinheiro, respira e fala, graças a Deus. O problema é isto ser a razão pela qual você está vivendo. Para ter uma casa, para ter um trabalho, se a razão é essa, tem alguma coisa errada, porque ser rico para com Deus, nós teríamos que estar preocupados em adquirir, acumular aquilo que para Deus é importante. E Deus pergunta,
Você vai fazer o que com tudo isso? Você acha que eu te dei tudo isso para quê? Para você guardar? Você acha que eu te dei tudo isso para você botar num celeiro maior? Para você falar assim, legal, agora eu estou na boa. A Bíblia diz que Deus dá tudo para o nosso sustento, para a nossa alegria, está escrito, para o nosso regalo. Ele quer dizer, fique feliz com o que eu te dou, desfrute. Mas tem gente que quer guardar, nem desfruta. Só que você tem, desfruta e abençoe a outros. E então vai multiplicar. Mas cedo ou mais tarde, quem só acumula, perde. Eu já ouvi muitas histórias. Verdade ou não é? Mas quem é generoso, mesmo que perca, nunca falta e multiplica. E vai, e vai, e vai. E não fica triste, aborrecido. Então ele está dizendo, ei, você está entendendo? Conforto é bom. Segurança financeira é bom? É bom. Ter casa própria, aposentadoria é bom? Bom, é bom trabalhar. É bom pensar na aposentadoria quando você não chegou nela, tá? Porque quando você chegou nela fica mais difícil. Por isso que eu falo com os meus filhos, faz previdência privada, guarda grana na poupança. Poupança não, porque não está dando nada, é um investimento. Hoje está fácil, você aplica pela internet. Plano de saúde, dinheiro aplicado, tempo livre. Não é bom ter tempo livre? Hã? Cadê o Zé? Foi pescar. Mas hoje, quarta tarde. Sábado é muito cheio. Sábado é muito cheio. Sabe que legal? Hã? Férias a cada 6 meses. 2 semanas a cada 6 meses. Mas não é em casa tapando a parede, pintando, rebocando, sabe aquele negócio? Você tira férias e fica ali, entendeu? Você compra aquela tinta e vai esticando ela, esticando ela, esticando ela. Resort. Célula legal nas quintas-feiras. Culto legal nos domingos. Tem até online. Deus fazendo tudo o que eu peço. É bom ou não é? Oh, que vida boa. Vida organizada, tudo correndo dentro de como eu planejei. Tudo dando certo no ministério. Reconhecimento das pessoas. Churrasco com amigos no fim de semana. E alguns no meio da semana. Amém? E é pizza quando não é churrasco. E é não sei o que. É assim. Ah, como Deus é bom. Ah, é verdade. Churrasco com refrigerante. Né? Água saborizada. Não é isso não? Churrasco com água. Hipocrisia evangélica, não é verdade? Uma vez eu estava no churrasco, todo mundo estava perguntando até, o senhor vai ficar até o final, pastor? O senhor vai ficar até o final? Eu falei, nossa, o pessoal está tão interessado, não? Puxa, o pessoal queria tanto que eu viesse. Estou constrangido, porque eu não posso ficar até o fim, eu vou ter que ir embora. E eu não podia mesmo, né? E eu estou ali até que um amigo mais chegado falou, que o pessoal está querendo tomar uma cervejinha, mas está com vergonha, está com medo. Ai, Deus. Ah, Jesus. É pecado beber? Não. É pecado comer? Não. É pecado beber? É. É pecado comer? É. Dá para entender, irmãos? Gente. Quem não gosta de estar com os amigos? Eu gosto de estar com os amigos, tudo mais e tal. Mas a Bíblia diz, se o seu irmão, se você comer carne, ele se escandalizar, porque você ama ele, você não come carne. Então, você dá a aparência do mal? Então não bebe. Agora, se você não consegue fazer um churrasquinho sem tomar uma cervejinha, você não consegue fazer coisa, então cuidado aí, hein? Examina aí. Porque não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai. Mas isso não é autorização para beber à vontade. Não. Amém, irmãos? A questão toda está no amor. A questão toda está no amor. Me lembrei agora que eu estava em outro lugar e tudo e tal. E tinha uns irmãos assim, tudo. Aí os caras conversando. É engraçado, quando eu não era pastor, não acontecia nada disso. Você vira pastor, os caras ficam tudo assim. Alguns não falam mais com você. Aí chegou um amigo meu de volta e falou assim, escuta, o pessoal queria perguntar o que você acha
Deles jogarem truco. Eu falei, truco? Eu falei, é. Não, porque é burro, tudo bem, mas truco não é isso não, porque é baralho. Eu falei, então, cara, se jogar truco é pecado, eu estou pecando há tantos anos, porque eu ia fiz faculdade em Mogi, e era só truco na ida no trem e truco na volta no trem. E eu era bom nesse negócio, hein? Ensinei meus filhos. Nossa, vai ser um escândalo essa mensagem, né, irmãos? Você vai o quê? Você vai apostar o quê? Nada. Tá? Dá para jogar truco sem falar palavrão? Dá para jogar truco sem desrespeitar o irmão? Dá. Dá para jogar truco sem mentir? Ali na hora, nas cartas? Não. Esse é o objetivo. Mas não é mentira, né, irmão? Não, porque eu não vou jogar truco porque é mentira. Ai, Deus. Irmãos, é coar mosquito, engolir camelo, que me diz o pastor Carlos Roberto. Aí não joga truco, mas fala mal. A boca é feita para falar e abençoar. Falar é pecado? Não. E falar mal? É. Amém, irmãos? Depende tudo da motivação do coração. Por que você está fazendo aquilo? Tá? Então você pode brincar de uno, mas não pode brincar. Agora, você vai jogar truco num ambiente de jogatina? Não. E bingo? Também não. Quanta gente é viciada em bingo? É verdade ou não? Perdendo grana em bingo. Ah, mas bingo pode. Crente pode jogar bingo. Bom, tem alguns que não podem. O que acontece com tudo isso? É que a gente não olha para o principal. Enquanto nós estamos discutindo se certas coisas é pecado, não é na igreja, que isso que fez, criticando, o Senhor está falando para você, ei, e o que eu penso? E o que realmente importa? E o que realmente importa? Estou esperando que você faça algo para mim e você está me enrolando. Você não me ouve. Falei para você acertar com aquela pessoa, você não acerta. Eu falei para você falar sim, mas você não fala. E a gente, não. Tem problema de conforto, não tem nenhum problema em você. O problema é quando o desejo de segurança se torna mais importante do que a missão que o Senhor tem para as nossas vidas. Então você fala, agora não. Comprei uma junta de bois, preciso ver. Comprei uma casa, preciso ver. Lembra Jesus chamando? E o pessoal dando desculpa? Ah, eu acabei de comprar um. Ah, eu vou casar, não posso. Jesus chamando para o banquete. A parábola. O problema é que nós podemos perder de vista o melhor de Deus. O gigante do conforto nos faz perder o melhor de Deus. Porque nos acomodamos com o que é bom. Tá bom. Está bem aqui. A igreja é legal. O gigante do conforto nos faz perder o melhor de Deus, porque a gente se acomoda naquilo que é bom. E a gente se incomoda com certas coisas que a gente não chama mais de pecado. A gente fica achando que o outro irmão lá pecou porque ele tomou a cervejinha no churrasco ou jogou truco. Mas nós não achamos pecado não perdoar. Nós não achamos pecado não orar. Nós não achamos que é pecado assim não atender a necessidade de uma pessoa. Nós não achamos que é pecado dar um gelo no cônjuge. Nós não achamos que não é pecado ter ofendido o filho, mas só porque você é pai ou mãe, você não vai lá e falar, filho, me perdoe. A gente faz concessões. Sabe, irmãos? E aí o Senhor está dizendo, eu tenho planos maravilhosos para você. E a gente não é fiel nas pequenas coisas.
É uma desculpa aqui, é uma questão lá. Você já viu as águias? Ó, essa aqui é uma foto de um ninho de águia. Diminui um pouco o power aqui da luz aqui, só para enxergar melhor. Tá vendo? O ninho realmente é grande, gente. Ó, olha as águias, olha o filhotinho. O que tem a ver esse assunto com a área do conforto? Bom, quando a águia, você sabe, o casal de águias, eles ficam juntos toda a vida, né? É muito legal. E eles constroem o ninho, eles põem um monte de espinho em volta do ninho assim, faz bem forte, e dentro eles põem um monte de coisinha fofa para nascer os filhotinhos. Então eu encontrei 2 filhotinhos de água. Vem aqui os 2 filhotinhos de águia, por favor. Eu encontrei eles lá fora. Vem aqui os 2 filhotinhos de águia. Eu vou precisar aqui. Desculpa, eu não esqueci, tá? Aqui, nós temos aqui 2 filhotinhos de águia. Tá certo? Olha que eles são bonitinhos, gente. Tem que acender as luzes agora aqui, né? Nossa, é um filhote mais tímido, mas tem uma águia saidinha, na verdade, não. Então, a águia está no ninho. Vamos ficar no ninho, gente, aqui, bem gostosinho. Ai, que o ninho está gostoso. Bem pertinho, porque ele fica quentinho, né? Tudo. Tem que virar um pouquinho de lado, assim. Calma, menos, mas são irmãos aqui, irmãos. Não é a águia mãe, a águia pai. E os filhotinhos estão lá no ninho. Não é aquele ninho grandão, você vê, e tudo. O que eles estão fazendo ali? O filhotinho, ele nasce, o que ele quer? Comida. Aí o pai vai lá, papai águia, mamãe águia, traz comidinha, né? E daqui a pouco, e tudo, e comida. Aí, mano, e tem uns filhotes que comem, que vocês precisam ver, gente, é umas águias. E aí, não é verdade? Deuteronômio 32:11. Olha que legal, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada, Deus estendeu suas asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. Olha que legal, é uma comparação bíblica. Então o que acontece? A águia faz o ninho no lugar alto, junto a um lugar seguro com o seu companheiro, né? Elas são assim, né? Monogâmicas, e o casal trabalha, e o ninho está ali protegendo os filhotes. E o que acontece? 35 dias choca, e depois nasce os filhotinhos famintos, e por 3 meses os bichos ficam ali, só resmungando, e os pais só comida, e aí só comida. 3 meses. Depois de 3 meses os filhotinhos já não estão assim, tem esses filhotinhos. Aí então, sabe o que acontece? Quando os filhotes estão maior, a águia chega lá, a mãe, e tira toda aquela palha do ninho, fofinho que ele estava, tira a palha, certo? Tira a palha. E aí fica cheio de espinho. E aí... a águiazinha, menina, fica menos feliz. Você está cheio de espinho, ela não consegue. E as águias ficam assim, aí elas começam a reclamar. Vai, reclama. E a mãe? Nada. Não estou ouvindo. Mas a águia vê de longe, olha e fala, tá tudo bem. É o fominha, ele está lá. Então, mas aí o que acontece? A águia vem, dá um pouco de comida, mas os bichos começam a ficar mais agitados. Não é verdade? Agita aí. Não tem mais palha, aí a águia começa a voar ao redor do ninho. A águia começa a voar ao redor do ninho, dizendo para ele o seguinte: está na hora de voar. Quer comer? Nenê vai ter que voar. Quer comer? Mamãe não vai trazer mais. Ela traz, lógico. E ela começa a voar porque está na hora de deixar o ninho. Como é que a águia que está no ninho vai aprender a voar? Ela aprende a voar dentro do ninho? A águia aprende a voar dentro do ninho? Confortável, quentinho, malquinha. Não. Nunca vai voar. Vai virar uma águia gordona, pançuda. Uns galinhão, vai virar uns galinhão. Não. Você está magrinho. Aí então um dia, mamãe águia chega. Cadê os nenê?
olho fechado. Nada. Aí para, olha, e a mãe está assim. E aí? E aí? Vamos. Oh, Jesus, e as águias voam. E se o filho cair, está lá no alto? Se ele começar a cair, ele é levinho, ela voa e debaixo das tuas asas, ela segura e traz de volta. Uma águia é dos únicos poucos animais que voa de frente para uma tempestade, sabia? Ela voa de frente para uma tempestade. E quando ela não consegue, ela voa mais alto. E no outro voo, ela voa mais alto. Por isso que a Bíblia diz: vocês voarão e subirão com asas como águias. Deus chamou a gente para ser águia. Mas enquanto a gente está no conforto do ninho, falar para o seu amigo aí do lado: Jesus vai empurrar você do ninho. Fala para ele. Lamento dizer, se você já não foi empurrado, vai empurrar. Você já reparou que no começo da vida cristã tudo é maravilhoso, tudo dá certo, você espirrou, acontece, fala, ei, vida boa, essa de Jesus, daqui a pouco não está tão boa, você fala, ai meu Deus, por quê? Porque Jesus está empurrando você do ninho. Rapaz, eu não salvei você para você ficar dentro de ninho. Navios podem ficar ancorados num porto. Navios podem ficar ancorados num porto, mas navio não foi feito para isso, certo? Não, navio foi feito para correr riscos singrando os mares. Você, cristão, não foi feito para ficar todo confortável, né? Uma vida risk-free, stress-free, sem problema, sem tribulação. Tudo dá certo, tudo debaixo do controle. Não. Jesus te empurra do ninho. Tem uns que reclamam, eu sou cristão, tudo. Você esperava o quê? Sem problema, sem oposição, sem dor, sem frustração. Sério? Já leu os heróis da fé? Hebreus 11? Tudo deu certo para eles, não deu? É preciso fé para voar. É ou não é? Precisa de fé da águia, não precisa? A águia, ela crê que o filhote vai voar. Ela empurra do ninho. E o filhote, bom, ele só tem um jeito, ele tem que descobrir como voar, certo ou não? Quando é que uma filhote de águia aprende a voar? Dentro do ninho? Só aprende a voar quando cai do ninho. A gente só aprende a voar na fé quando o Senhor empurra a gente por uma tribulação e fala, tudo bem, pode ir. É preciso ter fé para voar. É preciso ter fé para viver fora do ninho. Não precisamos aprender como se voa antes de saltarmos do ninho. Aprendemos quando saltamos do ninho. Eu preciso aprender a ter fé. Não dá para aprender a ter fé sem precisar ter fé. Você não precisa ter fé, você nunca vai ter. Amém, irmãos? Se você nunca precisar ter fé, você nunca vai ter fé. Mas quando é que você precisa ter fé? Então, o desconforto faz parte de alguns planos de Deus para nós. Eu não estou falando de sofrimento, certo? Não. De levar a cruz pesada, não, desconforto. Situações que você não quer lidar. Você foi criado para voar. Amém. Você foi criado para ter fé. Jesus fez tudo. Mas Ele quer que você viva pela fé. O meu justo viverá da fé. Eu quero que você acredite em mim sem evidências.
Qual é a evidência que uma águia tem que ela vai voar quando ela é empurrada do ninho? Qual a evidência que ela tem? Nenhuma, até ela descobrir as asas. Mas antes, ela viu a mãe voando. Antes, ela viu o pai voando. É por isso que a igreja é assim. Por isso que tem discipulado, amém? É por isso que tem gente mais madura. Por quê? Porque alguém cuidou de você. Você ouve testemunho, você ouve gente tendo fé. Você fala, meu Deus, como é que esse cara fez isso? É verdade ou não é? Como é que essa mulher fez isto? Então, aí chega na sua vez, meu Deus do céu. Fala para o seu amigo aí, já chegou a sua vez, fala, já chegou. E é bom. Você vai voar. Fala para ele, você vai voar. Vou dizer uma coisa para você. Depois que você aprende a voar, você não fica mais em ninho. Amém. Depois que você aprende a voar. Oh Deus. Mas tem gente que não quer aprender a voar. O gigante do conforto se instala nas emoções e nas vontades. O conforto não deixa você voar. O nosso foco passa a ser o que nos faz sentir melhor, o que nos agrada, e não nos confronta. Jesus veio com um propósito. E ele deu uma missão. Qual a missão que ele deu? A mesma dele. Estou com vocês até o fim. Mas eu tenho uma missão para você. Se você entrar no meu reino, todo mundo do meu reino tem uma missão. Mas eu não sou pastor, eu não fiz curso, eu não sou... Ele não pergunta, esquece. Todos no reino de Deus têm uma missão. Nem todos fazem a mesma coisa, mas a missão é a mesma. Mas a gente, quando não se sente bem, as pessoas trocam de igreja. O que é trocar de igreja? É trocar de prédio? Trocar de bairro? Não, quando as pessoas trocam de igreja, o que é a igreja, irmãos? Olha para o lado, está vendo a igreja? Quando alguém troca de igreja, ela está trocando de relacionamentos. Eu não quero ter mais relacionamento com o Ronaldo. Então eu tenho que trocar de igreja, porque ele é igreja. Aliás, tem uma igreja que se une na casa dele, que ele tem uma célula. O Arnaldo também tem. E aí, o Arnaldo tem uns amigos, e aí eu troco de igreja. Quando eu falo troco de igreja, eu estou trocando de relacionamento. Porque eu não quero lidar. Não é confortável para mim mais. Amém, irmãos? Não estou falando de motivos justificáveis para isso, amém? Está claro isso, né? Falando com audiência inteligente aqui. Não estou falando que porque troca de igreja e tudo. Tudo bem. Pode ser que onde você estava, ninguém queria voar. Você estava num lugar que todo mundo preferia ficar no ninho. Aí Jesus te chuta do ninho, você fala, mano, mas eu estou voando sozinho aqui, eu preciso encontrar outras águias. Aí você vai num lugar que tem águia voando e fala, cara, estamos voando aqui. Eu posso juntar? Pode. Só que a gente voa contra a tempestade. Só quando está muito preto, a gente bate mais alto e voa acima. Lá na presença daquele que está sempre na luz, amém? Aí você fala, que eu quero ir. Você quer andar com quem? Você já viu a águia andando com galinha? Dá certo, eu vi um vídeo esses dias. A águia pega um filhote de chita. Sabe o que é um filhote de chita? Aquele animal mais rápido que existe. A águia pegou o filhote, mano, pegou, levou para a árvore e comeu ele. Um alimento. A água não é brincadeira, não. O conforto e a obediência frequentemente estão em conflito. Como já disse o Gustavo, frase do livro do Luiz Giglio. Deus está pedindo para a gente fazer alguma coisa, a gente fala, mas mesmo, agora Jesus. Agora. Ele está chamando a gente para um propósito maior. Mas a gente acha não vai dar certo. Mas a gente não sabe de nada. Eu é que sei. Quando você pensa que não vai dar certo, a coisa é maravilhosa. Pergunta para mim,
como eu e a Marisa fizemos planos detalhados para morar em Atibaia, hein, amor? Hã? Não, nós um dia vamos morar em Atibaia, assim, imagina, foi tudo muito planejado. Meus filhos iam casar todos com gente daqui, entendeu? Eu ia ter os netos mais lindos do mundo. Nem todos nasceram, mas vai chegar, viu, irmãos? Eu sei, eu sou uma pessoa de fé. A gente não sabe. Só que para eu vir para cá, eu e a Marisa, não foi confortável, foi muito desconfortável. Foi confortável no começo. Você está no ninho, parece tudo legal. Mas depois não ficou nada confortável, né, amor? Mas nada confortável. A gente podia desistir. Para dizer, não, acho que não é a vontade de Deus. Acho que tem oposição, não é a vontade de Deus. Quem disse? Pode ser exatamente a vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas a gente não tem convicção, então desiste. 40 dias de conforto. Vem o gigante. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde. Já notou isso? Pela manhã e à tarde. Seria na hora da oração. Na hora da adoração. Dos judeus aparece o Golias. E aí, bando de covarde? Seus galinha. Estou imaginando, isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Quem é que vai me enfrentar? Ninguém. O gigante estava determinando as coisas na vida daquelas pessoas. O gigante ditava as regras. Mas era confortável, estava numa tenda, tinha 2 montes. O gigante não ia atravessar mesmo, né? Porque é um risco atravessar um outro, porque posição no alto, posição de privilégio em batalha, né? Não tinha drone, não tinha avião, não tinha laser, então posição mais elevada é quem ganha. Mas o exército de Israel podia fazer uns planos, né? Vamos lá, mandar uma armadilha, vamos... Não. Hoje não, vai chover, cara. Vamos fazer amanhã? Mas amanhã é o dia que chega o queijo. Vai chegar um cordeirinho aí, umas ervinhas, hoje. E depois de amanhã, que tal? O dia de polir armadura. Aí então vamos tal dia. Não, é sábado, nós está louco? É sábado. Não, é domingo. Não, é segunda, de segunda-feira. Entende? Aí vai. Não adianta. E o gigante lá. O melhor de Deus está esperando. Mas não é só isso. Todo um povo está esperando. O exército está lá, mas a nação de Israel não é um exército. Tem milhões de pessoas. Eles todos pensando, o que vai ser de nós? O que vai ser da nossa família? O que o rei está fazendo? O que os homens estão fazendo no exército? Ninguém sabe. Então, não aceitamos o desafio de caminhar em fé com Deus às vezes, não é? Ele nos chama para algo novo, mas a gente tem desculpas. Queremos que tudo esteja no perfeito lugar na nossa vida antes de responder ao chamado dele. Vai na igreja, faz os cursos, faz não sei o que e tal, mas assim, sabe, agora eu acho que não é o momento. Ou então começa, e aí vem as tribulações e as pressões, e você fala, quer saber de uma coisa? Acho que me precipitei. Vou falar que eu não posso mais. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto. Queremos que tudo esteja perfeito, quando nós tínhamos apenas que ouvir e obedecer. Vou obedecer na próxima época, preciso trabalhar agora. Quando tiver dinheiro suficiente, aí eu vou fazer o que Deus pede, porque aí tudo bem. Eu quero fazer tudo direitinho, tudo perfeito, então eu vou me preparar muito bem. Qual é a preparação para voar das águias? Ser águia. Basta ser águia, porque quando cair do ninho vai voar, porque a natureza da águia é voar, é bater as asas contra a tempestade, é subir para cima. Você tem a natureza de filho de Deus, daquele que venceu. Você foi resgatado pelo sangue de Cristo, o Espírito de Deus está em você. Com ele eu salto uma muralha, com ele eu domo um esquadrão.
10.000 cairão à minha direita, 10.000, mas eu não sou atingido, porque o Senhor está comigo. Eu sei quem eu sou. E não é por minha causa, é por causa dele. Amém? Eu sei quem eu sou. Basta ser águia. Não, depois que eu me formar. Depois que eu arrumar um emprego. Depois que eu arrumar um emprego melhor. Quando meus filhos forem maiores. Quando eu casar. Quando meu casamento estiver melhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso trazer salvação para você agora. Eu preciso de trabalhadores para cumprir meu propósito nessa terra. Sai do seu conforto, pela fé, faça o que eu te pedi. Agora! Você não precisa ser forte. Eu sou forte. Você vai no poder do meu nome, não no seu. A vitória vem pelo poder do meu nome, pela minha mão. Você vai ter alegria e recompensa. Mas tem que sair do conforto. O conforto deve cair. Dá para entender porque o conforto deve cair, irmãos? Desculpe se a mensagem está um pouco longa. Deus tem falado muito comigo na sala de oração aqui nas últimas semanas. Eu vou despertar os trabalhadores adormecidos. Eu vou despertar aqueles que acham que não é o momento. Eu vou despertar os que acham que, quer saber de uma coisa? Não é para mim. Eu vou levantar. A fé prospera no desconforto. Pode subir aqui, Rob, a turma, a gente vai terminar. A fé prospera no desconforto. Hebreus 11, lembra? Aqueles heróis da fé. Tudo deu certo para eles? Não. Não vou nem falar. Não. Tudo deu certo para Abraão. Abraão só vai ter um filho. E foi difícil o negócio, hein? A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Bom, Deus já falou isso hoje, né? É a certeza do que você não vê? Só pela palavra. Cristo vive em mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. A gente canta, né? Cristo vive em mim, aleluia. Mas não entende. Significa que para Cristo viver em você, você precisa morrer também com Cristo. Por isso a música está certa. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Ele vive junto com você. Ele não toma a sua vida, Ele vive junto. Ele ensina você a viver. Ele ensina a gente a voar, a sonhar. Oh Deus. Vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quando? Quando não acreditam em você. Quando falam mal de você. Quando não entendem você. Mas Deus entende. E aí você quer lutar contra o seu irmão, e a Bíblia diz, a sua luta não é com pessoas. Você não luta com pessoas, você luta contra a carne e o sangue. Quando a gente começa a aprender a voar, a gente começa a descobrir que a gente não luta com os irmãos, a gente não luta com a mulher, a gente não luta com filhos, a gente não luta com denominação, não luta com o irmão da outra igreja. A nossa luta. Amém, irmãos? Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Paulo fala, eu não espero que tenha terminado, mas eu estou seguindo em frente, amém? Porque Cristo vive em mim. Eu continuo voando. Você acha que não vai ter mais tempestade só porque você é águia? Deixa eu dizer uma coisa. Vai ter uma tempestade lá e Deus fala, eu estou querendo que você voe, filho. Para onde? Para lá. Mas pai, é uma tempestade. Ele fala para você, e você é o quê? Uma galinha? Filho, eu te fiz uma águia. Por que eu tenho que ir lá?
Porque lá tem um monte de gente que não sabe que já é águia, e você vai tirá-los de lá. Eu quero que você ensine eles a voar além da tempestade, contra a tempestade. Oh Jesus, amém? Mas a gente fala, talvez outro dia, não tem uma tempestade mais fraquinha? Então Deus para de falar com você. Ele para de falar. Quando Deus parou de falar comigo, eu fiquei, por quê? É porque eu não estava disposto a fazer qualquer coisa por Ele. Primeiro, segundo, agora é glorificar a Jesus, é o objetivo da nossa vida. Você é cristão? Quantos são cristãos aqui? Você é cristão? Deixa eu dar um aviso para você. O objetivo da sua vida é glorificar a Cristo Jesus. Ah, não é eu ter uma boa vida aqui na terra? Não, isso é consequência. Não é eu deixar dinheiro para os meus filhos? Não, isso é consequência. Não é eu não arrumar muito problema? Cara, se você é cristão nesse mundo, problema é uma coisa que nunca vai se afastar de você. O diabo não gosta de você. Ele quer acabar com você. A menos que você fique amigo dele. Abre a portinha para ele e fala, fica num cantinho aqui, vai. Então a única motivação para derrubar um gigante, se for a nossa liberdade, a nossa vitória, não é a motivação necessária. A glória de Deus é a motivação maior, amém? O que Davi faz quando chega lá? Ei, você está falando contra o meu Deus? Você está falando contra o Senhor dos Exércitos, está falando contra a pessoa que eu adoro. Eu conheço quem você está falando. Você não sabe o que você fala. Você está ofendendo o Senhor. Ei, eu vou contra você. Não faz mal que você tem espada e lança. É o Senhor Todo-Poderoso que está comigo, amém? Eu vou cortar sua cabeça hoje. Fala a verdade. 40 dias de conforto, 40 minutos, vem o moleque lá e fala, acaba agora. Chega. Chega de insulto, chega de ouvir besteira, chega. É agora. Amém, irmãos? É o Deus que me ama, né? Para de buscar o interesse só seu. Davi está buscando o interesse dele? Não, está buscando o interesse de Deus. Mas toda a nação de Israel foi liberta. Quando você vai atrás do interesse de Deus, Deus faz milagres para muitas pessoas. Terceiro ponto, a vida é curta. Deus é bom. Moisés falou, ei, a nossa vida é 80, 90 anos no máximo. Isso, se lá no fim não for só artrite, dor na coluna, canseira, papinha, aí não. Passa como um sopro. E nós voamos, não é isso que diz Moisés? Mas o Senhor está dizendo, a batalha está ganha. Eu quero que você ande comigo agora mesmo. Não demore, a vida é curta, não desperdice seus dias. Até quando você vai falar, espere para mim? A gente não é pessoa de conforto. Deus não chamou a gente para ficar no ninho. Nós somos pessoas da fé, amém, irmãos? Deus chamou você para ser alguém de fé, para não recuar, para você voar, para você parar de resmungar e começar a glorificar aquele que tem o governo sobre todas as coisas. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas só um leva o prêmio, diz Paulo. Corram para vencer. Você está correndo para vencer? Ou está correndo naquele esquema, sabe, da maratona? Aparecendo na televisão, tudo, aí você pega o carro, dá uma corridinha no meio, pega um atalho e aparece depois lá de novo. Paulo falou, se você vai correr, corre para vencer. Se você vai voar, voa com asas como águias, voa para dentro da tempestade. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Paulo está dizendo, eu sei para o que eu estou correndo. Há um prêmio. Mas a gente fala, quem sabe, lá no futuro, quem sabe, depois. O Senhor está dizendo, eu te dei a vida eterna, te dei esperança, te dei vida, te dei unção, te dei graça, te libertei você, salvei você do pecado, eu te dei dons. O que você vai fazer com isso, filho? Vai ficar aí parado?
Será que lá na eternidade? Eu já pensei muito nisso, e nesse livro também tem essa frase. Eu já pensei muito nisso. Será que lá na eternidade, quando nos encontrarmos com Jesus, a gente não vai se arrepender de ter vivido seguro demais, confortável demais, guloso demais por esta vida, ansioso demais, preocupado demais, triste demais, cegos demais para enxergar as pessoas? Uma nação inteira foi libertada pela fé de uma pessoa. Uma nação inteira foi libertada pela fé de uma pessoa. Deus realizará seus planos de um jeito ou de outro. Você sabia disso, não? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Se eu não estivesse aqui, vindo para cá, tinha uma outra pessoa aqui. Mas Deus vai fazer, tinha que fazer o que Ele tinha que fazer. Amém? Se você não tivesse vindo para cá, alguém estaria aí, no seu lugar. Amém? Mas Ele está convidando a gente para participar dos planos dEle. Não vai ser sempre confortável, não vai ser sempre fácil, mas Ele sempre vai estar com a gente. Amém, irmãos? Sempre. Eu prefiro estar sempre com Ele. O que você prefere? Seguro na sombra ou com Deus no meio da tempestade? E eu aprendi uma coisa: com Deus no meio da tempestade. Com Deus no meio da tempestade é que a gente experimenta as coisas. Amém? A tempestade está caindo. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu tinha 2 histórias para contar, mas não vou, já deu o horário. Se essa palavra não convenceu você a sair do conforto, nada vai convencer. Eu não tenho esse poder. Você ficou meio triste? Tudo bem, eu fiquei triste antes, tá joia, tá certo? Agora... Mas sabe, depois que eu meditei nisso, me veio uma grande alegria, uma grande alegria. Porque o Senhor falou para mim: eu vou estar com você para sempre. Está consumado. O diabo não pode vencer mais. A morte não pode vencer mais. Não pode. Porque o que eu fiz dura eternamente. Se eu falei que você é uma águia, você é águia. E você vai voar com asas, com água. E eu estou do seu lado, eu estou. Por que você tem medo? Os meus planos não podem ser impedidos. Você está executando os seus? Que tal se você participar dos meus? Eu podia contar aqui, irmãos, de muitos planos bons que eu participei e me frustrei. Mas quando eu disse sim aos planos loucos de Deus, quando Ele pediu as coisas mais desconfortáveis para mim que eu não queria fazer. Deixa eu dizer, às vezes quando você não quer fazer, que Deus está dizendo, é para ir mesmo. Quando o Senhor pediu para a gente vir para Atibaia, eu falei, então vai ser difícil. Depois minha família não queria, eu falei, mas Deus quer. Depois foi uma fase boa, achei maravilhoso. E depois foi uma fase. Então de repente eu perco 30% da minha renda, 40% da minha renda. E eu moro num condomínio longe, eu rodo 5.000 quilômetros por mês ou mais. Tem um pedágio, eu gasto um dinheiro absurdo. Os carros quebram. Eu tenho que ir para São Paulo todos os dias. Antes eu fiquei na Fernão Dias 2 anos. E eu Vladimir, os carros quebrando, cheio de buraco. E a igreja, o recurso aqui não estava para pagar nem um conserto. Depois ajudou a pagar os consertos. E então Deus prosperou, mas teve um ano, eu tive que vender meu carro. Tive que financiar, porque eu não tinha como pagar minhas contas. Mas eu podia dizer, eu tenho tudo em São Paulo. Talvez não é aqui que Deus me queira. Mas agora é a hora de voar contra a tempestade, amém? Agora é a hora de voar. Então, Senhor, eu vou permanecer. É quando você sai do ninho e você não sabe se você está voando ou se você está caindo. Já ficou nessa, não? Que nem Buzz Lightyear, né? Você não sabe se está voando ou está caindo. Então,
Não faz diferença, porque vem aquela águia por baixo e diz: e você está em cima das minhas asas. Não é você que está voando, eu estou levando você, amém? Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é Ele. Você pulou do ninho, você vai voar, mas quando você não conseguir, Ele está carregando você nas asas. E daqui a pouco você está voando, Ele fala: eu nunca jogo do ninho e deixo cair, não. E aí você começa a voar. E Deus fala: tá vendo? Vai de novo. Irmãos, a fé e a coragem de Davi se baseavam num relacionamento íntimo com Deus Pai. Viver para Cristo é morrer para nós. Como será a nossa vida de hoje em diante, hein, irmão? A vida é curta, mas Deus é grande. Coloca a mão no seu coração. Por que eu falei tudo isso para você? Porque o Senhor falou claramente para mim que o propósito de ministrar nesta noite, Ele poderia falar muitas coisas, mas Ele falou: eu tenho muitas águias que não estão voando. Eu estou dizendo: eu vou liberar sobre você nova unção e nova graça. Eu vou liberar sobre você. Os meus planos não mudaram por você. Eu vou levantar você. Só que você tem que aceitar sair do conforto. Você aceita isso? Como vai ser a sua vida de agora em diante? Começa a falar com o Pai. Começa a dizer: Pai, mostra onde eu estou me escondendo no conforto. Espírito Santo, o Senhor está falando com todos nós nessa noite. Quantas coisas vão... E hoje aqui o que vai acontecer, eu já vejo acontecendo, Pai. Eu já vejo aquele jovem que não ia ser nada, mas daqui a uns anos ele vai ser aquele empresário que vai estar desenvolvendo uma empresa que está beneficiando a muitos. Tudo porque hoje ele decidiu sair da zona de conforto. Eu vejo pessoas que estavam dizendo: não vou estudar, não é para mim, mas decidiram estudar, e então aí decidiram fazer a tua vontade. Pessoas que estavam dizendo: não é para mim, não vou ter de novo uma célula, mas aí então eles vão, e agora milhares de pessoas foram salvas, porque um foi alcançando o outro, e assim vai. Aquele que achou que não ia ser nada, e hoje ele está lá naquele hospital trabalhando, e cada vez que ele ora por alguém, o Senhor cura enfermos, e as coisas começam a acontecer, porque disseram sim ao chamado de Deus. Porque primeiro fica desconfortável, mas depois é uma alegria muito grande que ninguém pode tirar. Oh Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Fala conosco nesta noite. Vá entregando o seu coração para Ele, meu irmão. Vá, se Deus falou com você, responda a Ele. Você não tem que responder para mim nesta noite. Nós vamos cantar a canção final e nós vamos orar. E o Senhor vai estar, se Ele falou com você, então você precisa dar uma resposta para Ele.